Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que nos últimos tempos andaram circulando pelo mercado, nossa bolsa de valores, e essas informações normalmente, quando bem observadas, bem tratadas, bem julgadas, podem nos ajudar a melhorar a nossa tomada de decisão. Hoje é dia 16 de agosto de 2024, estamos fazendo o segundo vídeo do dia. Agora são aproximadamente 10 para 5 da tarde, quase entrando no período de leilão de fechamento. Depois talvez a gente consiga dar uma olhada em como o mercado acabou por se comportar. Mas nós vamos falar bem rapidamente aí sobre a ameaça do imposto que pode ficar no envolto dos juros sobre capital próprio, a ação que disparou, vamos falar sobre ela, e qual a melhor seguradora, segundo as reportagens que circularam pela nossa Bolsa de Valores. O nosso Ibovespa agora está a 133.895 pontos, agora são 7 para 5 da tarde, ele cai 0,18%, evidentemente que ele precisa fazer uma correção, já que andou subindo aí por 8 ou 9 pregões seguidos. Ações que nós temos observado, veja aqui o Banco do Brasil, agora chega a R$ 28,36, ainda sobe 0,75% no dia, enquanto que BB Seguridade está R$ 37,30 aproximadamente, e agora está mais ou menos dentro do fechamento de ontem, e bem aqui embaixo o IRB, que no dia de hoje já sobe 5,30%, sendo que o IRB já chegou a bater R$ 47,00. Neste momento está a R$ 44,73. Além disso, nós temos Caixa Seguridade a R$ 14,27, subindo 0,85 no dia. Praticamente nas últimas 2 semanas estivemos olhando para os resultados justamente para que a gente tenha, não adianta apenas ter visão das informações, a gente precisa também retornar aos nossos indicadores fundamentalistas até para poder estabelecer comparativos entre empresas e verificar a saúde daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal. Mas agora, dando um respiro, podemos voltar aqui às notícias que circundam. Veja essa aqui do Poder 360, ela é do dia de ontem, 15 de agosto, assinada por o Dini Nascimento, e nessa reportagem a gente verifica que o governo, segundo a chamada da reportagem, na sua manchete, o governo dará tiro no pé ao elevar taxação do JCP. Até não sei se você tinha conhecimento, mas a ideia aqui é de uma alíquota do JCP, juros sobre capital próprio, que passaria de 15% para 20%. Então eles estão entrevistando um ex-funcionário do fisco. Nós vamos dar uma olhada aí o que ele veio dizendo nesta reportagem. Importante que ele, como ex-secretário da Receita Federal, ele deu entrevista na quinta sobre a elevação da alíquota do imposto de renda retido na fonte e que recai sobre juros sobre capital próprio, com a ideia de passar de 15% para 20%. Segundo ele, deve levar a um efeito oposto ao desejado pelo governo. O governo pretende elevar a arrecadação para ajudar com a compensação da desoneração da folha de 17 setores da economia. Porque, na verdade, tem uma briga no Congresso por conta dessa desoneração. Ela é uma desoneração antiga. Ela é ainda do governo Dilma. Passou por Temer, por Bolsonaro, e agora o governo quer acabar com essa desoneração, ou seja, ele quer fazer uma oneração. E segundo a pessoa entrevistada aqui, o ex-funcionário da Secretaria da Receita Federal, isso aí vai induzir o empréstimo, que é dedutível geralmente. Vai estimular o endividamento, cujos os juros são integralmente dedutíveis. Então, a pessoa entrevistada comandou a Receita Federal entre 95 e 2022. E foi justamente aqui no ano de 1995, onde se instituiu os juros sobre capital próprio. E
justamente ocorre quando da sua passagem pelo fisco. Hoje ele está trabalhando aí na iniciativa privada. Ocorre que no Senado Federal, então já teve passagem pela Câmara, anda esse projeto de lei aqui, o 1847 de 2024, que teve votação, que deveria acontecer no dia 15, então, portanto, no dia de ontem, só que ele foi passado para frente, né? Ele não foi votado e, em princípio, isso deve acontecer na próxima terça-feira, dia 20, que é a ideia de aumentar o imposto retido na fonte, em cima de juros sobre capital próprio, daqueles 15% para 20%. Incertezas sobre o gatilho para juros sobre capital próprio e o grande número de emendas motivaram o adiamento. Então, questões internas lá do próprio Senado, que levou para frente. No relatório final, entre outras coisas, né, está o acordo de desoneração, o gatilho para este, aqui da JPC, mas é JCP, está errado na matéria, com aumento da alíquota então, de 15% para 20%. Segundo o congressista que foi entrevistado, trata-se de um dispositivo de garantia para cobrir a renúncia fiscal, que será de 26 bilhões em 2024, ou seja, por conta da desoneração que não deve cair. Já que vem uma explicação sobre juros sobre capital próprio, que lá em 1995, qual foi a ideia? Então você sabe que tem o EBITDA, né, que na verdade é o lucro líquido antes dos juros, dos impostos, das amortizações e das depreciações. Ou das depreciações e amortizações, isso tem uma ordem justamente pelo impacto. Quando a gente calcula aqui no canal, ou fala das empresas que têm o endividamento, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, significa que se a pessoa escolhe pagar a sua dívida com todo o recurso do EBITDA, ela evidentemente não vai sobrar nada para pagar imposto, então ela pode liquidar num tempo mais curto. Ninguém faz isso, mas é só uma questão teórica. Quando instituíram o juro sobre capital próprio, a ideia foi que o investidor, na cabeça deles, né, seria, quando ele ingressou como acionista, é como se ele, lá no IPO, é como se ele fosse alguém a emprestar dinheiro para a empresa. E o juro sobre capital próprio é como se fosse uma devolução, né, por conta do empréstimo feito, né? Então, pagando esses juros. Então, lembra, né, que o EBITDA é o lucro líquido antes dos juros. Primeiro os juros, né? Depois os impostos. Então, primeiro você cortaria essa parte, que não incidiria imposto, só quem pagaria imposto seria o acionista. Então, uma boa margem para trabalhar a empresa, além de pagar menos impostos e depois, lá no contexto devido, onerar apenas o acionista. Então era isso que tinha por trás. Eles querem cortar, ou melhor, aumentar, na verdade, a alíquota e, consequentemente, o pagamento de maiores impostos. O governo e sua sanha arrecadatória. Aqui na Money Times, veja que na parte de comprar ou vender, essa é uma reportagem assinada por Lorena Matos e ela é também do dia de ontem, 15 de agosto. O que acontece aqui é que o BTG elevou a indicação para compra após grande surpresa positiva por conta dos resultados do IRB que nós mostramos aqui no canal. Então você vai falar sobre o IRB. E é curioso aqui porque o BTG, depois que olhou os resultados, ele elevou o seu preço-alvo para as ações, que saiu de R$ 32,52, isso no dia de ontem, né? Para 40, só que nós vimos agora a ação chegou a bater 44, bateu 47, agora está sendo negociada a 44. E ainda nos conta, porque isso aqui foi atualizado, a primeira reportagem sai às 11h30, que tem esse contexto todo que eu falei, e depois ela é atualizada às 5h30 da tarde. Então os papéis da resseguradora, aí já estão computando o dia todo, subiram 30,66% no dia, já batendo R$ 42,49 no dia de ontem. Ou seja, acima aqui do preço-alvo do BTG. Nós, evidentemente, né, como investidores da companhia,
nós já achávamos que tinha uma pressão muito forte, tinha uma expectativa muito negativa, mas é justamente aí que o mercado força a ação para baixo. A gente viu ali também que um dia antes dos resultados houve um aluguel bem forte de ações, portanto o mercado apostando muito na queda. Como nós tínhamos olhado para Caixa Seguridade e BB Seguridade, nós não conseguimos, e também para Porto Seguro, nós não conseguimos ver da mesma forma que o mercado. Não sei que informações que eles têm, mas de qualquer forma a ação subiu feito um foguete. Na Infomoney tem uma informação nesta reportagem assinada por Felipe Moreira, do dia 13/8. Então, nós estamos falando agora da terça-feira, da última terça-feira. Banco do Brasil, visões distintas para duas corretoras, né? Itaú BBA e a JP Morgan. Então, eles têm visões distintas. E é curioso, porque a gente estava falando de IRB, veja como as análises elas são muito distintas, né? A visão que nós tínhamos diferente de BTG e também diferente de outros segmentos do mercado. Eles só foram observar isso depois que apresentaram os resultados. A gente vinha acompanhando, estudando essas ações há mais tempo, a gente enxergou uma oportunidade diferente. Não que tenha sido melhor, nesse caso especificamente a gente teve a correção, mas é justamente olhando esses dados que a gente faz aqui no mercado, essas notícias, as informações, mais os resultados, por isso que o pessoal não gosta muito dessa parte dos resultados. Eu vejo pelas views dos vídeos que eu coloco, o pessoal gosta mais quando eu faço esse tipo de abordagem. Talvez o pessoal entenda de uma forma mais simples, mas é lá, quando a gente olha o quanto as empresas estão sadias, complementando por aqui, que a gente consegue ter uma visão mais consistente de como andam essas empresas. Veja que o Itaú BBA reiterou recomendação neutra para Banco do Brasil. E fala aqui, um preço-alvo de R$ 31, a gente viu, deu uma subida interessante, nós compramos a R$ 25 alto, agora já está batendo em R$ 28 na metade. E ainda fala em potencial de valorização de 14%. Tomara que não aconteça isso e que a gente consiga comprar mais ações. O BBA destaca que os lucros do curto prazo provavelmente permanecerão estáveis. E eu concordo com o Itaú BBA, exatamente a forma como eu vejo. Até porque vai seguir no acompanhamento da economia, e conforme essas informações que a gente vem trazendo aqui no canal, isso vai cada vez mais confirmando essa tendência. De qualquer forma, se continuar pagando no mesmo limiar dos dividendos que vem pagando, para nós está ótimo. As margens de lucro líquido, normalmente eles chamam de NIM, dos clientes estão caindo, pois os rendimentos mais baixos dos ativos encontram apenas custos de financiamento estáveis. Também eu tendo a concordar com isso, as margens permanecerem estáveis. Apesar de negociar a avaliações descontadas de 0,7 vezes o múltiplo de preço sobre o valor patrimonial por ação e 4 vezes o preço do lucro para 2025, em outras palavras, quando fala desses múltiplos, ele está se referindo a esse aqui, o PVPA. Veja que o nosso aqui é de 0,82 e é curioso porque nós nem atualizamos o preço da ação, está em 26,20, foi a última vez que nós fizemos. Mas agora, a 28,40 aproximadamente, veja que ele fica em 0,89, vai subindo. Então, quando eles fizeram aquela análise, o preço estava mais baixo e agora já está em 0,89. Por outro lado, com a estimativa que nós temos aqui do lucro líquido do Banco do Brasil chegar a 36,3 bilhões, o PVPA está em ordem com o que eles estão projetando. Você recebe de volta, em função do lucro líquido, comprando a R$ 28,40 em aproximadamente 4 anos e meio. Daí a importância de compreender bem esses indicadores, né? Que, veja, enquanto ele está aqui em 0,7, nós já estamos em quase 0,9 no preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Quando está abaixo de 1, indica que a ação pode estar barata e o risco é muito baixo de investir, porque você está comprando uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações, ou seja, é mais barato do que tudo o que a companhia tem do ponto de vista patrimonial. E você receber aqui em 4 anos e meio, pelo valor que você paga para a ação, isso que eles estão fazendo essa projeção para 2025. Aliás, aqui é até curioso, porque como eles estão falando em 2025,
embora esteja em linha com o que nós estamos conversando aqui no canal, ou pelo menos com os dados que nós temos, eles ainda acreditam que o Banco do Brasil vai cair mais o preço da ação. Curioso isso. E eles estimam aqui 10% de dividend yield. Já o JP Morgan, ele fez o contrário, ele eleva a estimativa de lucro recorrente para 2024. Ele faz outras considerações, o JP Morgan, estou fazendo um en passant, mas de qualquer forma ele tem uma visão melhor que a do Itaú BBA. Com isso, o banco americano, o JP Morgan, ele traça um novo preço-alvo, ele vai mais além aqui. Ele acha o contrário, ele vai lá para R$ 33 para o final de 2025. Para que, vamos supor que ou um ou outro tenha razão e se fique neste patamar de PVPA, significa que é necessário que haja um crescimento do patrimônio líquido da companhia. E o Estadão, no E-Investidor, a parte de investimentos do Estadão é um jornal liberal. Essa reportagem é assinada por Caterine Rivas, ela é do dia 15, às 3 horas da manhã, depois corrigida às 10h46. Então, na verdade, estão trazendo dados aqui do dia anterior, né, do dia 14. Então, BB Seguridade, o Caixa Seguridade, uma delas está barata e deve pagar dividendos aqui na ordem de 9,5%. Isso na visão deles, evidentemente. Peguei alguns pontos aqui onde eles têm críticas, por exemplo, sobre BB Seguridade, eles acham que BB Seguridade está numa melhor condição que Caixa Seguridade por conta dos resultados. É isso que vai decorrer aqui na matéria. O ponto que eles veem de atenção é com relação a vencimentos de contratos que está perto, e é justamente essa incerteza que, se não forem renovados, faz com que as ações de BB Seguridade negociem com um desconto excessivo no mercado. Esses vencimentos são de 2030 e é justamente a utilização do balcão do Banco do Brasil. Eu não vejo nenhum sentido numa preocupação excessiva com isso, porque, para começar aqui, BB Seguridade é uma controlada do Banco do Brasil. Aí não assinaria os contratos, você teria que botar outra empresa ou... Puxa, consegui passar uma moto aqui. Tem um morro aqui na frente, uma subida, né? Então, de vez em quando, o pessoal não consegue subir ali, precisa fazer essas aceleradas. Mas o que acontece? O Banco do Brasil teria que criar novos produtos, então. É como se praticamente criasse uma nova empresa. Eu não vejo muita preocupação com isso, porque o esforço para se criar é muito maior do que já se trabalhar com o que tem e ainda ter o seu retorno, justamente por conta dos proventos, aquilo que é repassado à controladora, que é o próprio Banco do Brasil. Com relação à Caixa Seguridade, é o contrato para distribuir seus seguros pelos canais da Caixa Econômica Federal, eles veem como positivo aqui, porque daí vai até 2050. Mas é a mesma questão. Para quem não tem o conhecimento histórico, no passado, tinha uma empresa que fazia isso aí para a Caixa Seguridade, que era a WIS. Isso aí foi justamente extinto para que Caixa Seguridade, exemplo do que aconteceu com o Banco do Brasil, tomasse as rédeas. Então, da mesma forma, quer dizer, se você opta por você ser o controlador, por que você vai ter um terceirizado na história, né? Então ele parte aqui para como foram os resultados de BB Seguridade e Banco do Brasil. O trimestre de BB Seguridade foi marcado por crescimento dos lucros e redução de sinistralidade. E a gente sabe que isso aí andou no sentido contrário para a Caixa Seguridade. No caso aqui, do lado negativo, quem está sendo entrevistado menciona aqui o aumento da sinistralidade nas linhas habitacional e rural com a catástrofe do Sul. Tá, mas isso aí já era esperado e os impactos foram muito pequenos, além do que as coberturas aqui são muito pequenas. O pessoal no Rio Grande do Sul não tinha essa preocupação. Se o resultado de BB Seguridade se caracterizou pela força e resistência, isso não aconteceu com a Caixa Seguridade. E aí é curioso aqui que nessa reportagem, se você acompanha o canal, você vai ver que não é bem isso aqui.
O resultado de Caixa Seguridade foi impactado negativamente pelas enchentes do Sul, que elevaram o índice de sinistralidade de 38 para 59. Na realidade, não foi isso que aconteceu. Havia um passivo do seguro vida com a Caixa Econômica Federal, que era do desconhecimento de Caixa Seguridade. Isso aí foi repassado antes do fechamento do segundo trimestre para a Caixa Seguridade. Ou seja, já se sabia que haveria esse impacto, teve até fato relevante mencionando essa questão. Então, se cortasse esse evento não regular, o que aconteceria é que a sinistralidade ia ficar bem mais baixo que isso. Ia subir, mas não tanto. Aí sim, essa subida impactada pela catástrofe natural do estado do Rio Grande do Sul. Aqui vai falar um pouco do impacto das enchentes, mas, como eu disse anteriormente, houve, mas na verdade foi residual. Outra questão aqui é a Selic em alta e o resultado financeiro das seguradoras. Com a Selic mantida no patamar de 10,5% ao ano, o resultado financeiro das seguradoras tende a se beneficiar. Por um lado, né? Caixa Seguridade foi mais impactada por fatores não recorrentes. Os dois esses que eu falei. Os seguros vidas, que não eram do conhecimento, anunciados pela Caixa Econômica Federal, e a catástrofe do Rio Grande do Sul. E aqui eles têm uma projeção de dividend yield de 9% para a BB Seguridade e 7% para a Caixa Seguridade. O importante desse nosso quadro de dados fundamentalistas que nós sempre montamos é porque a gente às vezes pode confrontar com essas matérias, justamente para a gente não cair em roubadas. Veja que, na realidade, no que diz respeito ao canal, a gente tem uma visão diferente para dividend yield quando falamos de BB Seguridade. Com o lucro líquido que nós estamos projetando para o final de 2024, de 8,3 bilhões, o nosso dividend yield está em 7,09%. Isso porque, como a gente viu, o preço da ação ele subiu demais nos últimos tempos. Talvez por eles terem feito com dados passados, eles tivessem uma visão diferente. Da última vez que nós compramos o BB Seguridade, realmente compramos a 31 baixo, nós também tínhamos um dividend yield projetado aí de 8 a 9, entre 8 e 9 ali, 8 alto, 9 baixo. Só que subiu demais o preço da ação. Consequentemente, vai reduzir o dividend yield pelo preço que se paga por ação. Agora, quando falamos em Caixa Seguridade, veja que nesse momento, para projeção, aliás, nem a projeção, isso aqui já está confirmado, esse pagamento, né, de R$ 1,07, e para o preço da ação de R$ 14,33, veja que nesse momento, Caixa Seguridade, do ponto de vista de dividendos, está melhor que BB Seguridade. Então, talvez a gente não tenha a mesma visão, depois de olhar todo o cenário, do que as reportagens estão apontando. Também nessa reportagem mencionam outros múltiplos aqui. Ó. Por exemplo, olhando aqui, ele fala aqui que olhando para os múltiplos, BB Seguridade negocia a 8,77 vezes o preço sobre o lucro. Ele está mais ou menos em linha com o que a gente viu aqui. Então ele está em 8,4 para a BB Seguridade e 12,41 para a Caixa Seguridade, ou seja, em termos de lucro líquido, o tempo para receber. Enquanto em BB Seguridade vai dali 8 anos e 8 meses, em Caixa Seguridade, 12 anos e meio aproximadamente. Nesse caso específico, a nossa visão é pior aqui. Ó. Nós estamos com 14 anos e 3 meses aproximadamente para a Caixa Seguridade. Já a BB Seguridade, 8 anos, quase 9, e está mais ou menos em linha com o que se está projetando na matéria. Ao que tudo indica, a gente começa a enxergar aí que talvez Caixa Seguridade acabe sendo pressionado um pouco mais e aí, claro, acabe se oferecendo. Mas a gente viu que neste momento, com a disparada da nossa Bolsa de Valores, praticamente nenhuma dessas ações nós estamos olhando para elas agora. Para quem nós estamos olhando, de fato, é para a Taesa, que mesmo com tudo que vem acontecendo com a Bolsa, ela praticamente não saiu do lugar. Então talvez seja a ação que no momento esteja se oferecendo. Vamos esperar a nossa Bolsa corrigir, ver o quanto ela desce e o quanto dessas ações podem se oferecer, porque todas fazem parte da carteira do canal e são importantes
principalmente numa iminente caída desses seus preços. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.